Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate do Brasil com a Venezuela por 1-1. Realmente a gente tem que primeiramente falar um pouco sobre a seleção da Venezuela, né, que vem melhorando bastante nos últimos anos. É realmente notável essa melhora e pode ser que pela primeira vez na sua história a seleção venezuelana ela vá para uma Copa do Mundo. Então a gente já vê que houve uma grande evolução do futebol venezuelano. A partir daí, em relação ao jogo, a gente pode falar que o Brasil começa relativamente bem. O Neymar faz duas finalizações que realmente passam perto e que levam perigo. Aí, nesse momento do jogo, a gente até pensou que o Brasil iria imprimir um bom volume de jogo, mas não foi o que aconteceu. Eu senti o Brasil um pouco perdido em relação ao esquema tático. Tínhamos muitos jogadores do mesmo lado do campo, né, que era o caso do Vini Júnior e do Rodrigo. Eu creio que eles não se adaptaram muito bem a esse sistema de jogo e o Brasil não teria um plano B para isso. Então, a partir daí, a Venezuela consegue segurar o ímpeto do Brasil, encaixa muito bem a marcação, faz com que o Brasil tenha bastante dificuldades e não consiga marcar o gol. O primeiro tempo acaba no 0-0, o que era tudo que a Venezuela vinha procurando, até porque a Venezuela, na minha visão, estava jogando por aquela bola, por uma bola do jogo. Então, realmente, o Brasil, com muitas dificuldades para encontrar o caminho do gol, acaba saindo nesse 0-0 nesse primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, logo num dos primeiros lances, o Brasil consegue o seu primeiro gol numa jogada de bola parada, com o zagueiro Gabriel. Então, o Brasil consegue fazer esse primeiro gol, que é importantíssimo. A partir daí, nós pensamos que o jogo iria se abrir um pouco mais para a seleção brasileira e que as coisas poderiam até estar se facilitando. Mas, na prática, não foi o que aconteceu. Eu creio que o treinador da Venezuela ele mexeu muito bem no time, inclusive colocou o Soteldo, que é o jogador do Santos. Eu creio que ele deu uma boa movimentação para aquele lado do campo, e o Brasil, ao contrário do que se pensava, começou a enfrentar uma série de dificuldades. A Venezuela começou a realmente acreditar que poderia conseguir algo mais no jogo do que perder por pouco, poderia ir atrás do empate, quase consegue o empate numa jogada de bola parada, onde o zagueiro da Venezuela cabeceia, porém o goleiro do Brasil, o Ederson, melhor dizendo, ele acaba fazendo uma boa defesa. Daí, a partir disso, o Brasil tem algumas oportunidades, acaba desperdiçando, e a Venezuela vai lá, num dos últimos lances, aos 39 do segundo tempo, num golaço, realmente um gol espetacular, uma meia bicicleta, realmente um grande gol, e acaba empatando o jogo. A partir daí, o Brasil vai com tudo para cima, só que eu até percebia que foi até de forma desorganizada e com um certo nervosismo, especialmente o Neymar. Eu percebi o Neymar muito, muito nervoso, muito irritado no campo. Ele estava se envolvendo em algumas discussões, algumas confusões, ao meu ver até desnecessárias dentro do campo. Ele acabou se envolvendo. Aí a Venezuela acabou tendo que tentar levar o jogo o máximo possível. No final teve aquela velha máxima de catimba, inúmeros jogadores se jogando no chão, dizendo que estavam com câimbras, ficando diversos minutos parados, com o jogo parado. Então, a partir daí, a Venezuela fez de tudo para que não ocorresse mais jogo. O Brasil não conseguiu realmente esse empate, o que foi bem... Não conseguiu essa vitória, melhor dizendo, o que foi bem preocupante, porque a Venezuela, teoricamente, era um adversário que o Brasil teria que vencer, mesmo estando num trabalho em construção, né, que é o caso. O Fernando Diniz está no terceiro jogo dele nas eliminatórias, então é um trabalho que está só se iniciando. O Fernando Diniz teve muito pouco tempo para treinar, porém, num jogo onde existe uma discrepância técnica grande como essa, é obrigação do Brasil estar vencendo. Então, o Brasil perde esses 2 pontos. Lógico, pela configuração dessas eliminatórias, que se classificam 6 times de forma direta e mais um vai para a repescagem, o Brasil não vai ficar fora da Copa. Isso não é o preocupante. O preocupante é a questão do futebol apresentado, porque o Brasil ele se apresentou muito abaixo do que deveria ser, até para um começo de trabalho.
E agora nós temos um jogo que vai ser o mais difícil até o momento, que é contra o Uruguai, lá em Montevidéu. Então é um jogo que, se o Brasil não consegue desempenhar bem, já começa a gerar um certo nível de preocupação em relação à permanência do Fernando Diniz. Muitas pessoas disseram, principalmente no primeiro jogo, onde o Brasil jogou muito bem, que talvez o Fernando Diniz acabasse por ser efetivado. Tem uma outra vertente de pessoas que dizem que o Ancelotti, o técnico do Real Madrid, ele já está contratado e que vai assumir no ano que vem. Então, realmente resta saber o que vai acontecer em relação ao treinador. Eu até preferiria o Fernando Diniz, por ele conhecer melhor a cultura brasileira, ele saber lidar melhor com o jogador brasileiro. Porém, se ele não conseguir, nos próximos jogos, fazer com que o Brasil desempenhe o jogo de forma aceitável, eu não diria nem dar show, jogar um futebol espetacular, um futebol vistoso. Eu diria ser um futebol aceitável, um futebol onde você não empata com a Venezuela, onde você não passa sufoco para vencer da seleção peruana. Só aí já daria, na minha visão, para efetivá-lo para o ano que vem. Eu, particularmente, eu preferiria que o Fernando Diniz fosse efetivado. Eu gosto do trabalho dele, creio que ele é uma pessoa que se empenha realmente na sua profissão, é alguém que busca novas soluções, porém, nos últimos 2 jogos, o Brasil desempenhou bem abaixo do que poderia. Agora vamos ver contra o Uruguai o que vai acontecer, para a gente poder fazer uma análise melhor contra um adversário que é qualificado. Até o momento, o adversário mais qualificado que o Brasil vai enfrentar. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você analisa o desempenho dos jogadores brasileiros? Como você analisa o desempenho do treinador Fernando Diniz? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.